Como eu já falei para vocês, essa receita vai ser um pouco mais demorada que as outras. E eu aqui, gente, não vou me preocupar muito com a edição do vídeo. O que for, foi, tá bom? Tem passos aqui, gente, pequenos detalhes que eu não posso pular. Se a gente pular, no final vai dar tudo errado. O que eu tenho que falar para vocês é que depois do panetone assado, você vai perceber várias coisas. Por exemplo, quando você for cortar a massa, ela precisa rasgar. Quando você for puxar, ela precisa rasgar como se fosse rasgando uma fibra. Oi, gente, de volta, Saba Fonseca por aqui. E por aí, estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Hoje vamos fazer juntos a receita mais esperada da semana. Vamos fazer juntos o panetone. Eu só vou avisar que essa receita, gente, é uma receita profissional, é uma receita demorada, de fermentação lenta, e essa receita é muito melhor do que qualquer panetone de marca. Para começar a fazer o panetone, o que você precisa fazer primeiro é colocar 50 gramas de uvas passas pretas, 50 gramas de uvas passas amarelas, 100 gramas de frutas cristalizadas e 50 gramas de cerejas em calda picadas. Coloque isso em um recipiente. Elas devem ser hidratadas imersas em 250 ml de rum. Elas devem ficar hidratando até a hora da massa do panetone ficar pronta, ou seja, de um dia para o outro. A fruta seca sem hidratar no rum rouba a umidade do panetone. Comece ativando o fermento, fazendo a esponja. Coloque em um recipiente 150 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de melhorador de farinha e 10 gramas de fermento biológico seco. Todos esses ingredientes devem ser peneirados. Misture até que o fermento biológico seco desapareça na farinha. Coloque 200 ml de água e mexa até formar uma massa bem lisa. Cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Depois da massa fermentada, faça outra massa. Em outro recipiente, coloque 2 gemas, 50 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 50 gramas de manteiga sem sal. Misture muito bem esses ingredientes até formar um creme bem liso. Coloque este creme na massa fermentada, na esponja, e misture até que todos os ingredientes estejam muito bem misturados. Adicione 150 gramas de farinha de trigo peneirada e continue misturando até formar uma massa densa e úmida. Cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Quando a massa atingir o dobro de volume, faça da seguinte maneira. Em um recipiente, coloque 3 gemas, um ovo inteiro, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 100 gramas de manteiga sem sal. Misture todos esses ingredientes até que todos estejam muito bem misturados. Neste momento, coloque 2 colheres de sopa de mel, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 colher de sopa de essência de panetone, 2 colheres de sopa de lecitina de soja, 1 colher de sopa de raspas de laranja e 1 colher de chá de raspas de limão. Misture tudo muito bem. Em seguida, acrescente essa mistura na massa já fermentada e vá misturando até que as duas massas estejam bem encorpadas. Vá acrescentando aos poucos 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Mexa delicadamente. E outra coisa, não coloque mais farinha que isso. Faça isso mexendo e sovando até que a massa comece a desgrudar das mãos. Não coloque em hipótese alguma mais farinha. Essa massa é mesmo elástica e grudenta e isso faz toda a diferença no resultado final do panetone, tá bom?
Não se preocupe se a massa estiver muito mole. No processo de sova, de descanso, ela vai perder muito líquido ainda. Portanto, em hipótese alguma, coloque mais farinha e frutas secas, sem hidratar, nem pensar. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e vá sovando até obter o ponto de véu. Acompanhe o processo. Abra a massa para as pontas dos dedos e coloque 50 gramas de manteiga no centro. Continue sovando até que a massa absorva toda a manteiga. Pincele óleo em um recipiente, coloque a massa, cubra com filme plástico e leve ao congelador por 2 horas. Essa massa precisa descansar por cerca de 12 horas, de um dia para o outro, tá bom, gente? E eu não vou discutir esse assunto. São 12 horas. Portanto, são 2 horas no congelador para parar a fermentação e a massa não crescer mais. Não congele, tá bom, gente? Depois de 2 horas, passe para a geladeira, a parte fria da geladeira, por cerca de mais 10 horas, ou seja, de um dia para o outro. No dia seguinte, gente, a primeira coisa a se fazer é retirar as frutas que estão hidratando no rum. Passe as frutas por uma peneira para drenar o rum. Descarte o rum. As frutas precisam ir para a massa sem o caldo, tá bom? Retire a massa da geladeira no dia seguinte e deixe descansar fora da geladeira por cerca de 30 minutos. Isso faz com que a massa entre em temperatura ambiente. Passe para a bancada e sove a massa até que ela volte ao seu estado normal. Abra a massa com as pontas dos dedos, coloque sobre a massa as frutas hidratadas no rum já escorridas e envelope elas com a massa. Quando você colocar as frutas umedecidas, vai parecer que a massa começa a grudar de novo. Não se preocupe, é isso mesmo, tá bom? Continue. Vá trabalhando a massa até que as frutas estejam bem envolvidas com a massa. Não precisa sovar dessa vez, somente misturar a massa com as frutas. Misture muito bem. Passe óleo em um recipiente e coloque a massa. Cubra com um plástico filme e leve para descansar por cerca de 20 minutos. Passando esse tempo, coloque a massa em uma bancada e faça dobras como um envelope. Passe óleo nas mãos e na bancada. Pouquíssimo óleo, tá bom, gente? Só para fazer a dobra mesmo, sem mexer muito. E faça dobras na massa como um envelope. Repita essa operação por 3 vezes, obedecendo o tempo de descanso, que é de 20 minutos. Acompanhe. No processo das 3 dobras, gente, não precisa passar óleo no recipiente novamente, ok? Você precisa respeitar aqui, gente, o tempo de descanso, que é de 20 minutos entre uma dobra e outra.
e divida essa massa em 3 partes iguais. Faça delicadamente 3 bolas de mesmo tamanho com os pedaços de massa. Aqui você vai fazer as bolas, mas sem óleo agora, tá bom, gente? Coloque em 3 formas de panetone, formas de papel de 500 gramas. Não precisa untar. Deixe descansar até que falte 2 centímetros antes de chegar no topo da forma. Certifique-se de colocar uma forma embaixo dos panetones para não queimar. Se for possível, pode colocar até mais uma forma, para não queimar mesmo, tá bom? O melhor aqui, gente, é não deixar passar do topo da forma de papel. O ideal é deixar cerca de 2 centímetros antes da massa chegar ao topo, pois o risco de derramar no forno é muito grande. Portanto, mãos à massa. Depois deste tempo, não vamos fazer cortes na massa, vamos assar da maneira que está, ou seja, a borda lisa. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente. Retire os panetones do forno. Pincele manteiga derretida nos panetones ainda quentes. Isso dará um brilho melhor ao panetone. Espete um palito de churrasco na parte de baixo de cada panetone e deixe esfriar completamente nessa posição, de cabeça para baixo.